Este programa tem o patrocínio TAP, Portugal a voar há 80 anos. Jornal Luso-Americano, Luís Firmino Insurance, MCM Clínicas Dentárias. Olá, muito boa noite. O meu nome é Luciana Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. Esta é mais uma edição que vai para o ar todos os sábados, a partir das 18 horas. Já sabe que tem acesso a toda a informação pertinente às nossas comunidades, à nossa gente, à atualidade. E é tudo feito especialmente para si. Ajude-nos a crescer, coloque um like, siga-nos as nossas páginas nas redes sociais, seja parte do nosso crescimento com o apoio a uma informação credível e ao momento. Já somos mais de 3,5 milhões e continuamos a crescer. Diogo Jota morreu esta quinta-feira num acidente de carro em Espanha, quando estava a caminho da Inglaterra. Uma viagem de avião teria sido mais rápida e cómoda, mas segundo o que apurou o Jornal Notícias, o jogador tinha sido desaconselhado pelos médicos a fazê-lo depois de ter sido submetido a uma pequena cirurgia em Liverpool quando terminou a época. Assim evitaria a pressão da cabine da aeronave. Por isso, o internacional português tinha como plano de viagem realizar a ligação até Santander, em Espanha, dormir perto de Zamora, onde aconteceu o acidente, e depois apanhar o ferryboat até Plymouth, Inglaterra. A partir daí, prosseguiria a viagem de carro, tendo como destino Liverpool, onde iria começar os trabalhos de pré-temporada da equipa inglesa. Estados Unidos e China formalizaram um entendimento comercial alcançado no mês passado em Genebra, que inclui o compromisso de Pequim de retomar as exportações de minerais de terras raras, anunciou o secretário de Comércio norte-americano Howard Lutnick. Segundo Lutnick, o acordo foi assinado há 2 dias e consagra os termos negociados entre Washington e Pequim ao longo deste ano, após sucessivas acusações mútuas de violação de acordos anteriores. Vão entregar-nos terras raras e, quando fizerem, levantaremos as nossas contramedidas, declarou em entrevista a Bloomberg. A Siemens AG, uma das principais fornecedoras mundiais de software de design de semicondutores, foi libertada pelo Departamento do Comércio dos Estados Unidos da necessidade de solicitar licenças para operar no mercado chinês, segundo revelou a empresa alemã em comunicado. As restrições à exportação tinham sido impostas em maio, como parte de um pacote de medidas adotado pelos Estados Unidos em resposta às limitações chinesas à exportação de minerais de terras raras. A Siemens confirmou que restabeleceu o acesso total ao seu software e tecnologia para os clientes chineses. As outras 2 principais empresas mundiais no setor do software de automação de design eletrónico, Cadence Design Systems INC e Synopsys INC, não responderam ainda a pedidos de comentário sobre se receberam comunicações semelhantes, segundo a agência de notícias Bloomberg. O Departamento do Comércio dos Estados Unidos também não comentou, acrescentou a agência. As terras raras são materiais cruciais utilizados na produção de turbinas eólicas, aviões, semicondutores e tecnologia avançada. Ao abrigo do acordo comercial alcançado na semana passada, Washington comprometeu-se a autorizar o envio para a China de software de design de chips, etano e motores a jato, desde que Pequim cumpra a promessa de acelerar a aprovação das exportações de minerais críticos. A nossa equipa de reportagem esteve em Ponta Delgada, onde participou na Cimeira das Cidades Irmãs, na qual foram debatidos assuntos de múltiplos interesses. A Cimeira contou com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa. A cidade de Ponta Delgada, nos Açores, acolheu na passada semana um encontro de cidades geminadas de Portugal e Estados Unidos para celebrar a relação entre os 2 países. O evento, Sister City Summit, decorreu entre os dias 25 e 27 de junho, na ilha de São Miguel, no âmbito das comemorações dos 40 anos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Dirijo-me, em primeiro lugar, a todos vós, com uma palavra de boas-vindas em português, a nossa língua,
uma língua que é hoje falada por mais de 200 milhões de pessoas pelos 5 continentes. A dimensão do alcance da nossa língua reflete, afinal, uma atitude que é marcadamente nossa, uma atitude de abertura. E reflete também um país que cresceu ao longo da sua história muito para além do seu território. É minha satisfação de que os Açores sejam sede do vosso acolhimento para este histórico encontro. E é para mim uma honra poder dirigir-vos, nesta ocasião tão significativa, uma palavra de saudação e de acolhimento. Segundo a organização, existem atualmente cerca de 60 acordos de geminação entre os dois países. No caso dos Açores, existem relações históricas, um pouco por toda a América, de costa a costa, através de outras tantas geminações municipais. Uma instituição que tem sido, ao longo destas 4 décadas, muito importante no reforço das relações entre Portugal com a região autónoma dos Açores e os Estados Unidos da América, com o foco colocado no efetivo estreitamento da cooperação transatlântica no futuro, concentrada na prestimosa ação do poder local que, através das geminações de cidades, por intermédio de ação dos seus municípios, dá sentido e fulgor ao reforço de laços de entendimento social, económico, cultural e ambiental. Para além disso, foram celebrados 230 anos de relações históricas, através do consulado mais antigo do mundo, com um funcionamento ininterrupto, que é o de Ponta Delgada. President Bolheiro has been a close friend of the United States for many years. He knows that the Açores is a crucial bridge across the Atlantic, connecting the United States, Portugal, and Europe. More and more Americans are visiting, studying, and living in Portugal each year, which is just a testament to the close family and historical ties between our people. O Sister Cities Summit incluiu uma conferência inaugural sobre a água e o futuro da cidade e painéis de cooperação sobre inteligência artificial, economia, sociedade e cultura, educação, ciência e tecnologia. No último dia, a conferência final foi proferida por José Manuel Durão Barroso, ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, com a presença do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolheiro, e do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Que os Açores são, para nós portugueses, uma evidência como paraíso na Terra. Nós sabemos isso. Felizmente, muitos norte-americanos sabem isso, muitos luso-americanos sabem isso, muitos luso-açorianos sabem disso. E eu queria felicitar nos governantes açorianos, e aqui em particular no Presidente do Governo Regional, esse refazer do tesouro que é os Açores. Os Açores são uma verdadeira expressão, a expressão física, geográfica, mas também a expressão humana, desta cumplicidade entre Portugal e os Estados Unidos. E não apenas entre Portugal, eu diria também entre a Europa e os Estados Unidos. Porque quando hoje se fala dos riscos, já falarei sobre isso com mais algum detalhe, dos riscos geopolíticos, das ameaças à nossa segurança, e quando hoje em dia também se reequaciona o sistema de segurança euroatlântico e ocidental, fala-se cada vez mais de uma atenção mais concentrada na zona leste da Europa, e por razões evidentes, tem a ver com a agressão da Rússia contra a Ucrânia, mas a verdade é que, como a própria NATO admite na sua doutrina, a segurança é indivisível, e por isso estão errados aqueles que pensam que diminuiu o valor estratégico dos Açores ou diminuiu o valor estratégico da própria base das Lajes. O encontro das cidades geminadas foi organizado pela FLAD e o Governo Regional dos Açores, através da Presidência do Governo e da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, com o alto patrocínio do Presidente da República. A educação foi um tema central e em Ponta Delgada a cidade de Coimbra recebeu as chaves da cidade de Cambridge, reforçando assim os laços entre as duas cidades emblemáticas universitárias no mundo, Coimbra e Harvard.
Em Ponta Delgada, o encontro de cidades geminadas foi também um encontro de educação, colocando lado a lado duas cidades, cuja vida se confunde com as suas universidades, Coimbra e Cambridge. A Câmara Municipal de Coimbra participou na cimeira organizada pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e pelo Governo Regional dos Açores. Coimbra é uma cidade aberta ao mundo, nós somos uma cidade plena de cooperação internacional, as nossas relações internacionais são fortíssimas, nós temos pontos de ligação com todo o mundo, através de 24 cidades geminadas. Estas geminações dos Estados Unidos são particularmente importantes, com a cidade de Santa Clara da Califórnia e com a cidade de Cambridge. Cambridge é uma cidade que é muito parecida com Coimbra, como estava a dizer o Vice-Mayor. De facto, somos cidades universitárias com património histórico notável, viradas para o futuro e com muita vontade de cooperar, de trabalhar nestas relações que vão abrir novas oportunidades para Coimbra, que vão abrir novas oportunidades para a Universidade, para o IPN, todas as nossas instituições, porque nós trabalhamos em sinergia, trabalhamos como uma cidade integrada. Estamos muito contentes por esta cimeira aqui nos Açores ter proporcionado estas oportunidades de nós voltarmos a trabalhar nesta dimensão que nós já trabalhamos muito em Coimbra, mas esta relação, esta proximidade, este conhecimento que aqui estamos a ter nesta cimeira, de facto, é notável, é muito importante e claro que a Câmara Municipal de Coimbra, através da sua política internacional e de abertura e de internacionalização, tem realmente dado uma importância muito grande a esta matéria. Um dos momentos simbólicos do evento foi a entrega por parte do vice-presidente da Câmara de Cambridge, Mark McGovern, da chave de Cambridge à cidade de Coimbra, acompanhada de uma proclamação que reafirma o compromisso de cooperação entre as duas cidades. Yeah, so we've been sister cities since the early 80s, and we're so similar. We're both about the same size, universities, old universities, innovation, culturally. So it's very important that we stay connected, especially now, I think, as I could say for the United States, our federal government is not exactly the most hospitable to partnerships with foreign countries these days, unfortunately. And so it's really important that municipalities pick up that slack and stay connected and help each other, support each other, exchange ideas, exchange cultures, because that's what's really important. So I'm so happy to be here and to reconnect, because it's been a little over the years, it's gotten a little quiet, and now we can resurrect it and be partners again. Já Coimbra marcou presença na qualidade de cidade geminada, quer com Cambridge, quer com Santa Clara, na Califórnia, duas localidades com forte reputação académica e tecnológica. A participação de Coimbra na Sister City Summit reforça assim a sua estratégia de cooperação internacional, procurando afirmar a cidade como um parceiro ativo em iniciativas globais que promovem o desenvolvimento local. Falamos com o secretário regional das comunidades açorianas, José Andrade, sobre esta iniciativa que aproxima cidades dos Estados Unidos e de Portugal num objetivo comum. Em traços gerais, como é que classifica este encontro que juntou duas partes numa ponte tão importante que são os Açores? Missão cumprida e a sensação gratificante de que valeu a pena o esforço conjunto. Foi um gosto o Governo dos Açores associar-se à FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, no âmbito das comemorações dos seus 40 anos e particularmente através da Direção Regional das Comunidades, para podermos, numa iniciativa conjunta de uma organização partilhada, realizar um sonho antigo de parte a parte, que era juntarmos a meio do Atlântico, e tinha que ser, por isso mesmo, nos Açores, cidades de Portugal e dos Estados Unidos que se encontram geminadas entre si. Há cerca de 60 geminações luso-americanas, das quais praticamente 40 acontecem graças à iniciativa dos municípios da região autónoma dos Açores e, portanto, nós conseguimos trazer aqui cerca de 20 cidades de parte a parte para quase meia centena de participações conjugadas em torno da ideia de que nós temos que utilizar o Atlântico para construir uma ponte permanente.
e uma ponte de dois sentidos. A cooperação foi a palavra que mais se ouviu em cada momento destes 3 intensos dias de trabalho. E há de parte a parte a consciência de que é por aí, pela cooperação, pelo intercâmbio, pela interajuda, pelo trabalho em rede, que nós conseguiremos melhor desenvolver as nossas comunidades de cá e de lá, com mútua vantagem para ambas as partes. Esta foi uma primeira experiência, foi uma edição experimental, e se há alguma conclusão que podemos retirar quando agora tudo termina, é de que não só valeu a pena ter feito, como também vale a pena continuar. E ficou dito, quer por parte do Presidente José Manuel Bolieiro, do Governo dos Açores, quer por parte do Presidente Nuno Moraes Sarmento, da FLAD, ficou dito que vale a pena continuarmos esse trabalho conjunto e que certamente haverá novas edições, seja em Portugal ou nos Estados Unidos, porque vale a pena continuarmos a trabalhar em conjunto no sentido de concretizarmos essa missão estratégica que nos cabe, que é de, seja no plano nacional, seja no plano regional, seja também, como aqui acontece, no plano local, possamos todos trabalhar para aproximar cada vez mais as duas margens do Rio Atlântico, Portugal e os Estados Unidos. E para terminarmos, passando, portanto, de um nível local para um nível, digamos, mais nacional, essa cooperação de que falou será determinante também para o desenvolvimento da região autónoma no seu todo, não só no turismo, mas esse aproximar de realidades, será determinante esta cooperação entre os de lá e os de cá, uma troca de ideias? É absolutamente determinante. Os Estados Unidos são muito importantes para os Açores e são especialmente importantes para Portugal. Desde logo por causa da nossa imensa, importante, dispersa e dinâmica comunidade portuguesa e luso-descendente, que é, como se sabe, maioritariamente constituída por açorianos e açores-descendentes. Eu costumo dizer que Portugal escreve-se com a palavra Açores, na América do Norte em geral, nos Estados Unidos em particular, seja em realidades como a Nova Inglaterra e a costa leste em geral, em estados como Massachusetts e Rhode Island, seja na costa oeste, no imenso estado da Califórnia ou até no Havaí. E, portanto, nós de costa a costa e para além da América temos a responsabilidade de fazer um esforço conjunto para aproximar essas nossas duas realidades em torno de objetivos comuns. E, de facto, quanto mais os Açores se afirmarem nos Estados Unidos, mais Portugal ganha com isso também. As nossas comunidades açorianas já deram provas há mais de 2 séculos de serem uma presença portuguesa muito importante para o conjunto nacional do nosso país, e tem que haver aqui, como tem havido e certamente continuará a haver, um trabalho conjunto das autoridades nacionais portuguesas com as autoridades regionais açorianas, para que, em conjunto, ou separadamente com objetivos comuns, possamos cada vez mais atravessar o Atlântico e afirmar os nossos objetivos nos Estados Unidos, ajudando com isso as nossas comunidades. Sobretudo em nome do grande desafio que é conseguir chegar mais longe para ficar mais perto das novas gerações. Os filhos e os netos dos nossos imigrantes, a juventude luso-descendente, em alguns casos até já nem fala ou compreende o português, mas nós temos que chegar até eles com a sua língua, com a sua linguagem, para que eles se sintam atraídos e cativados a preservar e a desenvolver a identidade cultural dos seus pais e avós. Sentirem que têm sangue português correndo nas veias e que têm, portanto, a responsabilidade hereditária de legar também aos seus filhos e aos seus netos essa nossa força identitária, que é sermos parte da açorianidade, da Portugalidade, onde quer que estejamos. Os açorianos, em particular, os portugueses em geral, em qualquer parte do mundo, e neste caso nos Estados Unidos, são cidadãos de pleno direito, norte-americanos, mas não deixam de ser, não devem nunca deixar de ser, também cidadãos portugueses e açorianos. Açorianos de alma e coração, sem que isso prejudique de forma alguma uma plena e desejável integração na sociedade norte-americana. É possível ser, ao mesmo tempo, um bom americano e um excelente português. A nossa equipa de reportagem falou também com vários intervenientes. Hoje temos a entrevista com o cônsul honorário do Havaí. É muito importante para os
portugueses no Havaí, que temos representação aqui no Sister City Summit. Os primeiros portugueses chegaram em 1878 e além daquelas gerações ainda tem um espírito de português, tem tradições portuguesas, tem uma amizade para Portugal no Havaí que reflete aqui no Sister City Summit. O embaixador de Portugal falou nas celebrações de 150 anos. Um marco histórico numa ilha histórica é importante. O que é que se pode esperar dessa celebração? Ainda nós estamos no período de planejamento, mas para esta celebração acho que tem um novo interesse em Portugal nas gerações mais jovens. Tem um interesse na língua portuguesa, tem um interesse nas tradições. E este aniversário é uma oportunidade de redescobrir os raízes aqui em Portugal. Como é que se explica? Eu conheci o Havaí há 10 anos e podes encontrar pão com chouriço num lunch truck. Como é que se explica que no Ukelele, por exemplo, como é que há tantas tradições portuguesas que se mantêm tão vivas? Porquê? Acho que os portugueses são um povo orgulhoso. Então, os avós, os pais sempre dizem aos jovens que vocês são portugueses. Ainda que são português havaianos, português chinês, português japonês, qualquer coisa, essas tradições são bem fortes. Tem o Portuguese sausage, o chouriço em McDonald's, tem sopas portuguesas nos restaurantes. E isso é muito importante para os portugueses no Havaí, para a sua identidade própria. A banda filarmónica Nossa Senhora de Fátima de Newark vai comemorar este ano o seu 50º aniversário de existência. O grupo surgiu em 1975 por iniciativa dos imigrantes António Cirne, José Rebimbas, José Valente e Francisco Gonçalves. Atualmente, com 3 dezenas de elementos, está associada à paróquia do mesmo nome em Newark, que lhe cede as instalações para os ensaios. Tem sido presença assídua nos grandes eventos comunitários, desde o desfile do Dia de Portugal na Ferry Street a todo o tipo de procissões e outras celebrações. Depois da morte de António Cirne em 2019, acredita-se que o pai de Kevin seja atualmente o elemento mais antigo da banda, uma vez que se juntou à banda dos escoteiros em 1975. Após as eleições realizadas no domingo, dia 22 de maio, foi eleita uma nova direção para a Associação Regional Caldense, que tomou posse oficialmente no dia 27 de junho. O novo presidente da associação é Pedro Oliveira, que encabeça uma equipa comprometida com a continuidade de desenvolvimento das atividades da instituição. Como vice-presidentes tem Ricardo Monteiro e Américo Rodrigues. O Conselho Fiscal tem Jeque Januário como presidente e a Assembleia Geral Jorge Ventura. Mais de 300 pessoas lotaram o salão da Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Elizabeth, no passado fim de semana, para a realização da sua 27ª Festa do Leitão. Este é um dos principais eventos que a Igreja Nossa Senhora de Fátima realiza todos os anos, destacando-se pelo entusiasmo dos participantes ao decorarem o seu leitão, que posteriormente entra numa competição. A equipa organizadora foi liderada por Maria Lídia de Maio e os padres, não tendo deixando de parte um momento de agradecimento a todos os colaboradores e patrocinadores. Decorreu no passado domingo em Elizabeth a primeira edição do Mercado ao Ar Livre de Market at Pisque. A iniciativa, que partiu do rancho folclórico Danças e Cantares de Portugal, reuniu talento local, sabores tradicionais e artesanato. Contou com a participação de 12 pequenos negócios e esteve aberta de forma gratuita ao público. Está agora prevista a realização de uma segunda edição da iniciativa, muito provavelmente no outono, mas ainda não foi revelada a data. Fica o incentivo à comunidade participar e apoiar pequenos empreendedores. Vamos agora para um pequeno espaço comercial, mas voltamos já. Não se esqueça, coloque um like nas nossas páginas sociais e faça o share. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa.
O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Firmino Insurance. Descansa suas famílias e seus negócios com seguros pessoais e empresariais. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual a proteção mais adequada para cada tipo de risco. Firmino Insurance. Boa noite, o meu nome é Luciano Tunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer da WNN, quer do Luso-Americano. Estamos situados no centro de Braga, mesmo perto da central de caminhonagem. Temos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos todas as especialidades clínicas dentro da medicina dentária. O nosso principal foco é a qualidade, por isso é que apostamos em médicos com bastante experiência. Nós temos facilidades de pagamento, portanto somos uma clínica acessível a todas as bolsas. A medicina dentária em Portugal é reconhecida mundialmente e temos a grande vantagem de termos custos muito inferiores àqueles que se praticam lá fora. Estamos a atender bastantes pessoas, damos facilidades em termos de transporte do aeroporto aqui para Braga e tratamos também de hotel para as pessoas que necessitam a preços bastante convidativos. Nós trabalhamos para os pacientes, trabalhamos para a recomendação e gostamos de tratar bem as pessoas. Estamos de volta e vamos continuar com a informação comunitária. Os clubes portugueses do Condado de Westchester estão a reunir-se regularmente com atividades interclubes. Esta é uma forma de trabalhar em equipa e assim atingir objetivos comuns. Os clubes do Condado de Westchester, no estado de Nova Iorque, estão determinados em fazer a diferença através da união. Conscientes das novas realidades relacionadas com a falta de novos imigrantes, os clubes pensaram na ideia de rotativamente frequentarem as instalações de cada um. Nós tentamos ter uma visão diferente de antigamente. Antigamente era muita imigração, havia muitos portugueses, havia uma competição muito saudável, os clubes competiam e dessa maneira também se tornavam melhores. Infelizmente nos tempos que correm não existe imigração, então é muitos centros comunitários num curto espaço. E então, se nós não nos apoiarmos mutuamente, trocarmos ideias, será difícil para todos nós. Sempre foi um sonho nós tentarmos unir a nossa comunidade, tentarmos unir o nosso clube e vermos que temos 3 clubes aqui, entre Austin, Terrytown, Yonkers, Monteverde, e tenho que dar muito parabéns aos diretores, aos presidentes, que conseguimos a nossa força unirmos todos, e acho que estamos numa boa
num bom passo, num bom caminho e estamos a dar um bom exemplo para os nossos filhos, no nosso futuro. E a melhor maneira de fazer isso é unirmos todos entre os nossos clubes. Os 4 clubes dessa área estão determinados agora a lançar o repto à organização-mãe, a NY Palc, para tornar esta ação ainda mais extensiva, nomeadamente a outros clubes da região e do estado nova-iorquino. Certamente iremos falar com o New York Palc, talvez outros clubes de Long Island, New Jersey até. Eu gostaria que fosse assim por todo o lado onde existe a comunidade portuguesa. É o que eu digo, nós quando vamos à reunião temos a nossa representação do NYPAL, que é o líder maior, e quando nós vamos, que cada líder que estamos à frente dos clubes, eu acho que é a nossa responsabilidade de transmitir isso, transmitirmos a união, transmitir essa transferência e pronto, nós primeiro temos que começar nós, tem que começar de exemplo e acho que estamos a começar bem. Não, era uma coisa que eu gostava de fazer, é que nós juntamos todos para fazer uma comunidade grande e forte. E isso eu gostava de ver, porque para o futuro é apenas dizer que muitos clubes vão começar a fechar um por um, desde que não é aqui por uns anos, mas a realidade é desse o que está passando e assim continuar com a comunidade que temos agora e ver se cresce e ficamos mais fortes. O apelo à juventude, tendo, por exemplo, o clube de Tarrytown, é também um objetivo de modo a envolver os mais jovens nesta jornada que visa unir a comunidade. Quero também continuar a usar o Tarrytown como exemplo, estes últimos anos. Sinto que estamos um bocadinho frios nesse ponto, mas temos muita potência. O nosso clube temos a nossa próxima geração, os nossos filhos, por exemplo, a minha filha, as amigas dela, tem agora, como Portugal está claro, muito avançado, estão a mostrar interesse, mas nós temos que cativá-los a voltar para trás. A ideia recebeu o apoio da comunidade, que sabe que unidos podemos ser mais fortes e aplaudem a iniciativa. É uma coisa memorável e acho bem, porque se a gente formos uns aos clubes dos outros, em vez de estarmos a dividir-nos, a gente apoiamos-nos e é o que a gente precisa mais é de apoio. O apoiar uns os clubes uns aos outros, em vez de estar com divisões, é uma coisa boa. No primeiro encontro surgiram novas ideias. Uma delas passa pela possibilidade dos clubes se unirem e apoiarem o Clube Português de Mount Vernon, de modo a que a sua emblemática sala de espetáculos possa ser recuperada. Bom, porque assim presentemente não está a ser ocupada por nada. E quando não está ocupada por nada começa-se a deteriorar. E se a gente puder alugá-la para casamentos, para tudo, batizados e coisas assim, é bom para o clube. Traz income e é o que o clube precisa hoje em dia, é o que estes clubes precisam também. No condado de Westchester, a união faz mesmo a força e determinados dos clubes portugueses da área reconhecem que unindo esforços podem melhor servir a comunidade que mantém presente o espírito que faz de nós uma nação única. O Consulado-Geral de Portugal em Nova Iorque foi palco da apresentação da mais recente obra da escritora luso-americana Catherine Vaz, Above the Salt, agora com edição em português. O evento, que fez parte da segunda edição da Tertúlia Consular, contou com a presença da Cônsul-Geral Luísa Paes Lou e do professor José Carlos Adão, que acompanharam a autora numa conversa inspiradora. O romance A Linha do Sal é inspirado na pouco conhecida comunidade portuguesa protestante de Illinois. É, segundo explicou a autora ao jornal luso-americano, uma obra de memória, identidade e resistência que acompanha personagens profundamente marcados pela fé, o exílio e a herança cultural portuguesa. Catherine Vaz, natural da Califórnia e filha de pais açorianos, tem uma carreira literária sólida nos Estados Unidos, sendo considerada uma das vozes mais marcantes da literatura luso-americana. A NY Palc abriu candidaturas para as suas bolsas de estudo. A nossa equipa de reportagem falou com Ashley Pereira e Cristal Fernandes sobre a iniciativa. Bem, muito obrigada por ter-nos cá hoje. O estudo de bolsa começou com o objetivo para apoiar e valorizar os estudantes luso-americanos aqui em Nova Iorque e em tudo o que eles fazem, sobre o seu destaque em sua jornada
e no ensino superior, não é? Então temos orgulho em investir a nossa próxima geração de líderes que demonstram excelência académica e o envolvimento comunitário em compromisso com a herança cultural em Nova Iorque. Então nós estamos com muito orgulho de sempre apoiar os luso-descendentes e principalmente os mais jovens, com a nossa missão para dar para trás em a forma mais grande que nós podemos pensar. You can apply until the 15th of July this year, so it's already opened, and then applications close on July 15th, and you can refer to our website, www.nipalc.org. Our application guidelines are there, the due date is there, and you can even submit your application straight through the website. In order to apply, an essay of how being Portuguese or of Portuguese descent has affected your life growing up here in the United States, your academic transcript from high school, your resume of like extracurriculars, any work activities that you've done, and then 2 letters of recommendation. We typically prefer one from school, one from like an extracurricular, but it could be from anybody that, you know, is trying to help you out. After July 15th, we usually have a board meeting where everybody's name is taken off of every application. The board goes through every application and decides who is the most deserving of the scholarships for the year. Then we call them right after that meeting. We let them know, hey, you are going to be the recipient, and they are awarded the scholarship at our annual gala. This year, it's going to be on November 22nd at the Portuguese American Center of Suffolk in Farmingville. So that's when they usually get awarded their money and they get a little certificate saying that they got our scholarship. Yeah. E este ano vamos, ao mínimo, dá $2.500 a 2 alunos, então 5.000 neste momento, mas eu acho que como os donativos e os patrocinadores de Nova Iorque ajudaram-nos bastante este ano, vamos tentar de abrir para dar mais crianças a oportunidade de ganhar a bolsa do estudo também. We are also, I'm actually leaving for Portugal in about 45 minutes. Wow. So we will, I get back in 2 weeks, but I know so NIPALC will be on vacation too. We'll be working behind the scenes to get ready for our Miss Luzu event that will be on September 20th in Terrytown. And then of course for our gala, which I think we will have very good news soon about who our special honorary guests will be, and we'll be putting out information about who this year's award winners are as well. So we look forward to talking to you about that as well. So when you get back from vacation, we can definitely coordinate. We'll start our Assembleia Geral again in September. So we could do like September, October, something like that before. A comunidade portuguesa Long Island está a preparar-se para uma noite solidária em prol do futuro dos idosos de Passos de Gaiolo, freguesia do Concelho de Marco Canaveses. No dia 13 de setembro, pelas 7 horas da noite, terá lugar uma festa de angariação de fundos no Portuguese American Center of Suffolk, localizado em Farmingville, Nova Iorque. O evento é promovido com o objetivo de reunir verbas para a transformação de uma antiga escola primária num moderno centro de dia destinado à população sénior da freguesia. A festa contará com entretenimento ao vivo, com o artista Alberto Oliveira dos Ipanema, e haverá comida tradicional, leilões e rifas com cestas variadas. Os bilhetes já estão à venda e pode reservar o seu contactando Tony Melo pelo 516-790-3272. Na 7ª cidade mais populosa do estado de Connecticut, onde já 4 portugueses de uma só vez ocuparam assentos no Conselho Municipal, Michael Coelho é hoje o único vereador de origem lusa em Danbury. É atualmente considerado um dos trunfos políticos do Partido Republicano, ocupando o cargo de presidente do Comitê Republicano de Danbury e líder da minoria no Conselho Municipal, composto por 21 vereadores. Em entrevista exclusiva ao jornal luso-americano, disse ter nascido em Danbury, Connecticut, no seio de uma família luso-italiana, com raízes paternas em Vila Franca da Serra. A entrada formal na política deu-se em 2001, quando foi eleito para a Comissão de Planeamento e Zonas Urbanas.
Regressou à vida autárquica em 2021 ao ser eleito vereador-geral, cargo que exerce até hoje. Vários memorandos de entendimento foram assinados pela Coordenação do Ensino de Português nos Estados Unidos. A nossa equipa falou com João Caixinha, coordenador de ensino, que nos explicou o que aconteceu com a particularidade de muitos destes memorandos terem sido assinados por 5 anos. Celebramos um memorando novo com o Estado do Maine, portanto com o Departamento de Educação do Maine, e perguntas tu porquê? Porque existe lá um grupo de professores americanos significativo no Maine, que ensinam alunos de expressão portuguesa, que são alunos oriundos, sobretudo da África, que vieram de países da lusofonia, portanto países como Angola, Moçambique e outros países, sobretudo com estatuto de asilo, esses alunos, e os professores americanos precisam de materiais e ferramentas para poder ensinar mais e melhor esses alunos. Pronto, esse foi o nosso principal objetivo. É realmente um Estado aqui muito acima de Massachusetts, que está na área consular aqui de Boston. O nosso cônsul-geral foi quem assinou esse memorando e o consulado de Boston verifica esses estados aqui acima, como o Vermont e o Maine e o New Hampshire, e portanto também temos algum interesse em alargar o português, não, portanto, sair um pouco da esfera da diáspora, não é? Onde as comunidades são muito fortes e que já investimos muito nessa área, mas também queremos alargar para um público americano e, portanto, esse também é o nosso interesse e o Maine, por exemplo, pode ter essa vertente. Começarmos ali com um grupo mais pequeno de professores angolanos ou moçambicanos que estão a ensinar, mas depois também promover o português para alunos americanos dessa região que queiram aprender o nosso idioma como uma mais-valia para a sua vida profissional ou para o seu currículo. E, portanto, esse também é o nosso interesse. Queria-te dizer só uma coisa antes de voltar aos memorandos, que aqui nos Estados Unidos estimamos ter cerca de 20 mil alunos no ensino básico e secundário, K-12, não é? Essa é a nossa estimativa, 21 mil alunos, e desses 21 mil alunos, 90% já estudam português no regime integrado, ou seja, já não é nas escolas comunitárias, mas sim nas escolas públicas americanas, onde o português faz parte do currículo da escola. E, portanto, é o ensino, é o que chamamos de ensino integrado. Nas escolas comunitárias temos, portanto, o ensino paralelo. Portanto, 90%, se tu pensares, é uma fatia muito, muito considerável, não é? Portanto, 10% estão nas escolas comunitárias. Nós temos cerca de 50 escolas comunitárias no país todo, também é um número significativo, e mantê-las tem sido um sacrifício muito grande, não só por parte dos professores, como por parte dos clubes, das igrejas, que têm feito um esforço estrondoso para poderem continuar a manter viva a nossa língua e a nossa cultura junto dos pais, dos avós. Depois, renovamos uma série de memorandos de entendimento, por exemplo, o Utah, onde temos 3.600 alunos a aprender português. Esse foi um memorando que renovámos agora. E uma das características que eu queria salientar é que estamos a renovar estes memorandos por 5 anos. Ou seja, até aqui as renovações eram por 3 anos e temos sentido o interesse dos americanos ou das autoridades americanas nos diversos locais em quererem renovar por 5. E o pedido normalmente é nosso, do Instituto de Camões e da Coordenação e da Rede Diplomática e Consular, é que possamos alargar por mais tempo, porque queremos ter uma consistência e fazer projetos de uma duração mais longa. 3 anos é um espaço muito curto, passa a correr, e às vezes para terminar um projeto ou para dinamizar uma valência, por exemplo, trazer professores de Portugal, que é o caso aqui de Massachusetts. Também renovámos esse memorando a semana passada, aqui com o nosso cônsul-geral. É o memorando talvez mais significativo, que é o que nos permite trazer mais professores de Portugal para ensinar aqui na região. Eu cheguei ao Massachusetts, que tem servido de exemplo para alargarmos para outros estados. É o caso da Califórnia. Vamos assinar no dia 8 de julho também um memorando de entendimento com o segundo maior distrito escolar do país, que é o LAUS, do Los Angeles Unified School District, onde está o nosso superintendente Alberto Carvalho, que é de origem portuguesa, que vocês conhecem bem, e foi onde com ele começámos o memorando de entendimento em Miami-Dade, que também vai ser renovado na próxima semana pelo Sr. Embaixador. Portanto, dia 7, penso eu, 7 de julho, não sei que dia, segunda-feira,
Mas pronto, na segunda-feira o Sr. Embaixador vai assinar esse memorando. É também uma renovação por mais 5 anos, que nos tem permitido também ensinar português nas escolas públicas de Miami-Dade. A nível do Estado da Califórnia, já estamos em negociações com o Departamento de Educação da Califórnia para assinar um memorando com o próprio Estado, portanto, com o Departamento de Educação a nível global, do Estado todo. Criámos o segundo centro de certificação de professores na Califórnia, através da Universidade de San Diego, que também nos permite certificar mais professores e fazer mais e melhor, porque uma das questões aqui que se prende nos Estados Unidos é que os professores têm que ser certificados para ensinar, seja no ensino básico, no secundário, seja nas disciplinas específicas que eles queiram ensinar. Muitas vezes têm que fazer complementos da sua formação para poder ganhar essa certificação. Ali na Califórnia, basicamente, eles têm que fazer um teste de português, que é o caso aqui também de Massachusetts, e nós já tínhamos um centro de certificação na Califórnia, mas criámos um mais para o sul, para facilitar mais a vida aos professores também. A top model portuguesa Sara Sampaio foi incluída na lista Hot 100 Most Beautiful Women of 2025, da revista norte-americana Maxim, marcando mais um feito internacional na sua carreira. A presença de Sara destaca-se entre diversas celebridades como Bella Hadid, Irina Shayk, Hailey Bieber e Bárbara Palvin. A modelo lusa, radicada em Los Angeles, na Califórnia, nasceu no Porto a 21 de julho de 91 e aos 16 anos venceu o concurso Cabelos Pantene 2007 em Portugal. Desfilou pela primeira vez na Victoria's Secret em 2013, tornando-se a primeira modelo portuguesa a ser uma Angel em 2015. Estreou-se também como atriz, com participações em vídeos musicais, séries e filmes, entre eles Superman e este ano. A PJ repudia qualquer suspeita quanto à integridade e cumprimento dos procedimentos legais na obtenção de depoimentos de testemunhas no caso de um homem que foi contratado para proceder à limpeza do apartamento, onde a acusação diz que ocorreu o crime de homicídio da grávida da Mortosa. A gravação dos inquéritos da Polícia Judiciária com áudio e imagem ajudaria a evitar situações de potenciais crimes de tortura de testemunhas, como está a ser investigado pelo Ministério Público no caso do julgamento do homem suspeito de matar uma mulher grávida na Mortosa. As autoridades canadianas foram obrigadas esta quinta-feira a suspender temporariamente o tráfego aéreo em grande parte do país devido a uma série de ameaças de bomba que afetaram os aeroportos de Ottawa, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Calgary e Vancouver. A Agência de Transporte Aéreo do Canadá, a NAV Canada, avançou em comunicado que as ameaças de bomba obrigaram à evacuação de várias instalações e à suspensão do tráfego aéreo nos aeroportos afetados. No início desta manhã, a NAV Canada foi informada sobre ameaças de bomba que afetaram instalações em Ottawa, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Calgary e Vancouver. Os funcionários nos locais afetados estão em segurança e foi implementado um bloqueio temporário em terra nos aeroportos relevantes, explicou a agência. Pouco depois de anunciar a situação, a NAV Canada informou que o serviço estava a ser retomado gradualmente, mas também alertou os passageiros para os atrasos nos voos. O Toronto Pearson, o maior aeroporto do Canadá e um dos mais importantes da América do Norte, não foi afetado pelas ameaças que estão a ser investigadas pelas autoridades. Israel rejeitou esta quinta-feira retirar-se de Gaza, alegando que isso permitiria a reorganização do Hamas, 2 dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que Tel Aviv aceitou um cessar-fogo de 60 dias. Retirar de Gaza e depois simplesmente permitir que o Hamas se reagrupe, se reconstrua e nos ataque novamente, como eles dizem que querem fazer, simplesmente não é uma opção, afirmou o porta-voz do governo, David Mencer. O porta-voz disse numa conferência de imprensa que o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, marcou um ponto de viragem na política de segurança do país. Não permitiremos que uma organização terrorista jihadista que, em todas as oportunidades, manifesta a intenção de nos destruir e trabalha ativamente para o fazer, se instale a poucos metros das nossas casas, acrescentou, citado pela agência noticiosa espanhola EF.
As declarações de Mencer surgem depois de Trump ter anunciado na terça-feira que Israel tinha aceitado uma proposta de cessar-fogo de 60 dias em Gaza e manifestado a esperança de que o Hamas também concordasse com o acordo. Hoje, na tribuna jurídica, o Dr. Nelson Trezo vai-nos falar sobre o que fazer em caso de partilhas quando um herdeiro reside em Portugal e habita num imóvel. O que deve ser feito para proteger todos os herdeiros. Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma tribuna jurídica, desta vez a partir da linda cidade de Tavira, no Algarve. A pergunta de hoje, que foi colocada por um telespectador, tem a ver com a herança dos pais, no âmbito da qual há uma casa dos pais em Portugal, domiciliada em Portugal, onde o irmão mais novo vive. E a pergunta do telespectador, que reside nos Estados Unidos da América, é se o irmão tem um direito sucessório superior ao dele. Não tem, porque são herdeiros, ambos são herdeiros, rigorosamente em partes iguais, da casa que era dos pais. Só não seria assim se, porventura, os pais tivessem otorgado um testamento, no âmbito do qual instituíssem o irmão que vive em Portugal herdeiros da sua cota disponível, ou seja, que este levasse mais um terço a mais no conjunto da herança. Ora, esse não é o caso aqui em concreto, pelo que a casa é rigorosamente dos dois e em partes iguais. Então, como vamos resolver a questão da partilha deste imóvel? Das duas, uma. Ou o irmão que vive em Portugal paga tornas ao irmão que vive nos Estados Unidos, ou então ao contrário. O irmão que vive nos Estados Unidos paga tornas ao irmão que vive em Portugal e este sai de casa. Como é que as tornas são calculadas? É necessário obter uma avaliação relativamente ao imóvel, feita por perito oficial, portanto uma pessoa que só faça avaliações, que calculará o preço de mercado do imóvel. Depois é dividido por 2 e lá está encontrada a metade de cada um dos irmãos. Agora, se porventura o irmão que vive em Portugal não tiver disponibilidade financeira para pagar tornas ao irmão que vive nos Estados Unidos da América, o que poderá acontecer é a herança fica indivisa, o irmão pode ficar a habitar na casa, desde que o outro irmão que vive nos Estados Unidos concorde com essa ideia. Todavia, vai ter de pagar uma renda pelo usufruto da casa ao irmão que está nos Estados Unidos. Também há uma terceira via, é venderem a casa a terceiros e repartir o resultado da venda pelos dois em partes iguais. Espero ter sido suficientemente esclarecedor. Marcamos presença para a semana e até lá, muita saúde. E é tempo agora para a nossa agenda comunitária. Nós voltaremos para a semana com muitas mais novidades. Esteja sempre na nossa companhia durante a semana com informação ao momento. Para nós é sempre um prazer estar na sua companhia. Boa noite e já sabe, siga-nos, faça um like e share.